Bom, aí na tela nós temos dois livros que eu considero extremamente importantes para a maioria das pessoas. Tá? Educação Financeira, que eu escrevi originalmente com a intenção de instruir a rapaziada aí, galera aí a partir dos 12, 13 anos de idade, mas que eu vejo que boa parte dos adultos também não tem a menor ideia do que tem de conhecimento de educação financeira e, portanto, ficam mais perdidos que seguem tiroteio. Então, vale também para adultos, numa boa. É óbvio que o livro sendo voltado para jovens, ele tem exemplos mais nisso, mas funciona perfeitamente bem para adultos também, numa boa. Certo? Vale a pena se você tem filhos, netos, sobrinhos, primos, pessoas que você olha em volta e fala, pô, cara, o cara só faz cagada com o próprio dinheiro. Pô, tá aí um presente para você dar pro cara, porque isso aqui vai ajudar. E o manual de renda fixa, em que você, pensando em um futuro melhor, vai poder construir para você, para os seus filhos, para sua família, uma forma de vocês não terem que encontrar, sabe quem? O vizinho lá naquela filinha do INSS, ou então naquela filinha do SUS, quando vocês forem mais velhos. Tá? Então é para evitar esses encontros super legais na fila do SUS que você tem esse livro aqui. Tá? Por que eu estou falando nisso nesse exato momento? Por que eu escolhi falar desses dois livros? Bom, houve uma pergunta, eu não lembro o nome da pessoa, mas está aberta a pergunta ainda não respondi, e já estou respondendo em vídeo. Tá? Em que o cara fala assim, pô, eu tenho o livro de controle de risco, sigo o controle de risco, e observo que em termos eu não consigo avançar em termos de rentabilidade. Eu não consigo, é muito esforço e a minha rentabilidade na bolsa, né, não é em renda fixa, na bolsa não está sendo aquilo que ele espera. Eu não tenho detalhes, né, porque o cara não coloca detalhes, fala só isso de uma forma mais genérica, mas a primeira e ele coloca assim, e alguém até colaborou, falando, mas é tudo uma questão de risco e controle, não sei o que tal, e eu diria mais que é uma questão de expectativa do que tudo. As pessoas entram na bolsa achando que vão tirar aquela conversa fiada que você vê na internet o tempo inteiro. Ah, porque o fulano ganhou 100%, fulano ganhou 300%, fulano... Cara, isso é conversa fiada. Tá? Isso é conversa fiada. É óbvio que uma vez ou outra você vai dar aquela cagada desgraçada de pegar um ativo que subiu 100%. Acontece. Em compensação, como você não pode ser o louco que compra todo o seu dinheiro num ativo só, porque se esse mesmo ativo falir ou fizer uma coisa como Americanas, né? Aquele problema que teve lá no balanço, né? Com aquele problema todo, e aí você está investido só naquele ativo. Isso pode acontecer com qualquer ativo. Para quem não sabe, IRBR, que é um ativo pária hoje em dia, era a queridinha da Bolsa. Tá? 2 anos e meio, por aí, 3 anos atrás, o ativo só subia, o ativo só bombava, o ativo só mandava para. Arrebentava de subir, e era indicação de 10 em cada 10 analistas por aí. Compre IRBR, porque ela só sobe. Agora você imagina, por exemplo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, só estou dizendo que isso sempre pode acontecer. Sempre pode acontecer. Uma Prio da vida, ou uma VEG da vida, tá? Que são ações que sobem pra caramba, de grande valor, e aí descobre-se que elas deram lá uma maquiada no balanço. Por exemplo, eu citei duas porque são duas ações que as pessoas gostam muito, porque sobem muito. A ação simplesmente desaba. Aí você tem uma grande parte, obrigado, do seu patrimônio investido nisso. Resultado. Você vê o seu patrimônio virar titica. Logo, não dá para investir num ativo só. Tá? Quem faz isso é porque é completamente sem ideia do que está fazendo. É como uma criança pequena brincando com uma arma. Para ela é um brinquedo, só que ela não tem noção do potencial de dano que aquilo pode causar. Logo, o controle de risco é essencial e a diversificação também. Então, aquela ideia de que você vai pegar, por exemplo, VEG subiu quanto? Subiu 3.000% em sei lá quanto tempo. Beleza. Só que você não pode fazer todo o seu investimento na VEG, porque antes dela subir os tais 3.000%, ou durante essa subida, podia ter acontecido uma coisa como essa, e aí ela desabava 90% e levava o teu dinheiro todo embora. Tá? Até porque as pessoas não compram, ao contrário do que a internet tenta mostrar, fala assim, o ativo subiu 5.000%. Uhum. Se você tivesse comprado todo o teu patrimônio quando ela valia, sei lá, 90 centavos, você faria isso? Você pegaria todo o dinheiro da tua vida, comprasse um ativo que naquela fase não estava subindo alucinadamente e tivesse comprando todo o teu dinheiro naquela empresa que a maior parte do mercado sequer conhecia. Então, aí o cara fala, não, mas subiu. Subiu, cara, mas você teria feito isso aí? Não, não teria. Então, aquela subida não seria pega toda ela. Você botaria, vamos dizer, R$ 1.000 quando ela valia 90 centavos, mais R$ 1.000 quando ela subiu para R$ 3. Só nisso aí você já perdeu 300%.
Aí você, porra, fala, aí o ativo continua subindo, vou botar aqui agora uns 5 mil reais. Ou seja, você faria o aporte ao longo do tempo e você não pegaria os tais 3.000%. Então, voltando aqui no cara que fez o comentário lá e fez a pergunta, né? Legítima. O grande problema é a expectativa. E como os youtubers, instagramers e etc, ficam marretando na cabeça que é possível tirar 8% ao mês, 5% ao mês, e que você, quem não está tirando 200% ao ano é fracassado, e isso é tudo mentira. A mais absolutamente absurda e total mentira. Tá? A imensa maioria, cara, disparado a maioria dos fundos, e quando eu falo fundo, eu tô falando daqueles fundos gigantes, tá? O pessoal aí, esses, como é? CEOs ou esses managers de fundo que ficam dando entrevista na televisão toda semana. Esses caras, mais de 85% deles não ganham do Ibovespa. Simples assim. 90 e tantos por cento deles não ganham do CDI. Também é simples assim. Isso estou falando no Brasil e estou falando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles ganham do CDI, tá? Por quê? Porque lá é um país normal em que a taxa de juros não é o descalabro que é no Brasil. Mas eles não ganham do SP500, que é o benchmark que se utiliza lá. 80 e tantos, 85, 82, 85% deles, uma coisa assim, não ganham do SP500 nos Estados Unidos. No Brasil essa proporção é maior. E ainda quando você tenta o CDI, aí quase nenhum deles ganha mesmo. No longo prazo. É claro que um ano ou outro o cara ganha, mas no longo prazo não. Outro detalhe que as pessoas não têm noção é que a imensa maioria dos tais fundos sensacionais, espetaculares, simplesmente fecham por baixa rentabilidade, porque eles não conseguem atingir os seus métodos, em 10 anos. Então, quando você vai procurar os fundos, você vai ver aí fundos acima de 10 anos de existência. É uma pequena minoria, porque a maioria fechou por baixa rentabilidade. Então, aquela lenda que vocês ficam ouvindo de que todo mundo ganha dinheiro na bolsa, que é só você fazer e que aí você para e pensa, porra, todo mundo ganha menos eu, cara. Sacana, o que eu tô fazendo errado? Não, você não tá fazendo errado, você só tá com a expectativa equivocada porque você tá vendo blá blá blá, papo furado dessas galera de YouTube, Instagram e etc. O que você tem que ter em mente é o seguinte: dá para ganhar dinheiro no mercado? Sim. Dá para ganhar dinheiro no longo prazo? Sim. Dá para ficar rico no mercado? Sim. Mas não vai ser fácil, não vai ser rápido e não vai ser simples. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, quanto mais dinheiro você tiver, mais difícil vai ser você ganhar dinheiro. Então, é muito fácil para um cara que tem R$ 1.000 duplicar o capital. É bastante fácil. Tá? Mas é muito difícil para um cara que tem R$ 100.000 duplicar os mesmos R$ 100.000. Pô, Campos, mas é a mesma coisa, se ele fazer a mesma aplicação. O problema é que ele não vai fazer a mesma aplicação. Porque se eu tiver R$ 1.000 e eu perder R$ 1.000, eu vou ficar chateado, mas eu não fali, não vou passar fome. Se eu botar R$ 100.000 e perder os R$ 100.000, ou grande parte deles, a coisa é diferente. Quanto mais capital você tem, maior vai ser a necessidade de diversificação, inclusive porque você não vai conseguir fazer os mesmos negócios. Quando a gente está falando de R$ 100.000, ainda dá para você fazer os mesmos negócios. Mas quando você chegar ali para os 500 mil e você botar uma ordem de R$ 500.000 para fazer uma certa negociação, você vai ver que você começou a embaralhar a liquidez. Não vai funcionar tão bem. Então, quanto mais dinheiro você tem, menor vai ser a sua rentabilidade. Isso é normal. Tá? O cara que tem R$ 1.000 ou R$ 200, ele consegue rentabilidades absurdas. O cara que tem 200 mil, não. Bom, então esse é um ponto. O outro ponto é, você tem que diversificar, por causa daqueles riscos que eu falei ainda há pouco. O ponto número 3 é, infelizmente, no Brasil, por uma distorção econômica perpétua, que não acaba e que não vejo perspectiva de acabar tão cedo, enquanto a cultura brasileira não mudar da indexação, porque o Brasil continua indexado, diminuiu em relação ao que era antes do Plano Real, mas continua indexado e os caras não mexem nisso. Enquanto não acabar a indexação, nós vamos ter a perversão da economia que mostra que a aplicação em renda fixa rende mais do que a aplicação na bolsa, com muito menos risco. Tá? Para a maioria. Então dá para ficar rico na bolsa? Dá. Mas vai dar muitíssimo trabalho, porque para bater o CDI, especialmente para bater o CDI, que é simples, você vem aqui e faz o seu investimento,
e ganha dinheiro sem fazer grandes coisas, né? Você meio que bota a grana lá e fica parado, esperando. Mas a maior parte das pessoas não vai fazer isso porque elas ficam com a ideia de que elas vão ganhar fortuna se elas ficar lá, entra na bolsa, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende e se arrebenta. E a outra coisa é que no mercado de ações, como no mercado de renda fixa, o segredo não está em fazer a compra perfeita, em ter o ativo perfeito. As pessoas ficam na busca do ativo que vai te dar milhões. Não vai acontecer. Não vai acontecer, tá bem? A não ser que você dê aquela imensa sorte, a mesma coisa que joga na loteria também é sorte, tá? Mas não vai acontecer. A imensa maior parte das pessoas vai ter que comprar vários ativos e eles vão subir. Mas aonde você vai ganhar dinheiro? No longo prazo. É com o tempo. A ação vai dando dividendos, você vai reinvestindo os dividendos, e essa parte é muito importante. E a maior parte das pessoas, inclusive algumas pessoas que estão me ouvindo aí, ó, fiquem atentas. Algumas pessoas em especial, fiquem atentas. Quando o ativo paga dividendos, você tem que pegar os dividendos e reinvestir. Se você não reinveste os dividendos, a sua riqueza não multiplica. Tá? Não multiplica. Você vai depender da valorização do ativo. Quando o ativo paga dividendos, ele perde o valor na ação. Então, a multiplicação dos dividendos, que não existe, tá? Ela só é favorável ao investidor que reaplica os dividendos. Na mesma ação ou em outra, tanto faz. E ao longo do tempo você vai fazer a multiplicação dos juros compostos, tanto na bolsa quanto na renda fixa. Esse é o caminho. Mas as pessoas querem uma coisa mais ou menos imediata, querem uma coisa mais ou menos em curto prazo e não vão encontrar. E vão se decepcionar. E vão ficar tristes. E o pior, vão aumentar o nível de risco na esperança de atingir a tal expectativa irreal que foi criada neles por conta dos influencers digitais. Então tá aí a resposta para o nosso amigo.